O dia foi bem movimentado na Toca da Raposa 2. Para começar, a gente teve um treino aberto em que parte da atividade foi acompanhado pela imprensa e algumas novidades. Primeiro, os goleiros Cássio e Léo Aragão, né, que estão já em fase final de preparação para voltarem a serem relacionados, e o Cássio, inclusive, chamando a atenção, fazendo boas defesas, uma defesaça, inclusive, a gente tem até o vídeo no Instagram da HG Play, e fisicamente também parece muito bem. E outra novidade, claro, foi a presença dos 3 recém-contratados, o Lúcio Rodrigues, o Wesley e o João Costa. O Lúcio, inclusive, que foi apresentado logo em seguida, né? Daqui a pouquinho a gente pode abordar melhor as falas do Lúcio, teve coisa interessante, já projetou o duelo com o Flamengo. Mas de cara, Valuzeiro, com os jogadores já em campo, até o momento só o Wesley está regularizado junto ao BID. Você já levaria para o jogo os 3? Como é que é o seu pensamento em relação a isso? Eu acho que levar para o jogo tá dentro do cronograma, é ver mesmo. É porque, assim, cada um tá num estágio diferente, né? Todos 3 estão aptos, o Wesley vinha jogando, o Lúcio vem de uma pré-temporada, ainda não jogou. Então é preciso analisar com muita calma, com muita parcimônia. Eu acho que, inevitavelmente, 2 dos 3 estarão presentes como opção no jogo contra o Flamengo, mas o Cruzeiro tem ainda um jogador que não fez estreia e que está relacionado desde o jogo contra o Botafogo, que é o jovem Zé Lucas. Esse é um capítulo à parte, diferente dos outros 3. Mas eu tenho certeza, viu, que o Arthur Jorge, se tem um cara que acho que o torcedor do Cruzeiro tem que confiar plenamente, isso não quer dizer que não possa questioná-lo e que ele vá acertar sempre, que o torcedor do Cruzeiro vai concordar com tudo que ele fizer, com escalação que ele colocar em campo, com opções que ele fizer por escolha, mas se tem um cara que merece a confiança neste momento, né? É uma antevéspera, tem um jogo contra o Mirassol, mas a gente sabe, o torcedor do Cruzeiro tá indo no Mineirão, e se ele pudesse ficar no Mineirão de domingo até quarta-feira, ele ficaria. Ele realmente sabe da importância do jogo contra o Mirassol, basta olhar para a tabela, o Cruzeiro pode entrar no G5, mas o jogo que realmente está habitando de uma forma inevitável é o jogo de quarta-feira contra o Flamengo pela Libertadores. Então é confiar naquilo que o Arthur Jorge pensa para cada um desses jogadores que chegaram nessa semana. Só elogiar mais uma vez a postura do Cruzeiro no mercado, né? Hoje estão fazendo exatamente 15 dias daquele jogo contra o Internacional, quando o Gabriel Peck teve a sua perna fraturada. E de lá para cá o Cruzeiro trouxe 3, já fez a apresentação e também acabou colocando esses jogadores praticamente quase em condição de serem, de estarem, né? Um já está, acho que os outros 2 também já ganharam condição para estarem, quem sabe, no banco de reservas no próximo domingo. Eu seguraria a cavalaria nesse domingo, tá? Eu seguraria não todo mundo, não os 11, tá? Mas assim, caras como o Gerson, talvez o Caio Jorge, né? Que passou por uma situação complicada esse ano. A questão do pubis, né, incomodou bastante. Eu chegaria com todo mundo inteiro na quarta-feira, porque o Cruzeiro precisa fazer o resultado em casa. Com certeza. E o Guilherme, aproveitando, já vou te jogar uma sinuca de bico já. A gente falou do Cássio, com essas competições de mata-mata se afunilando, Libertadores, Copa do Brasil, o Cássio estando clinicamente liberado. Volta no banco, volta como titular para aproveitar essa experiência, ou deixa o Otávio quieto que ele tá dando conta do recado? Eu acho que, como foi uma questão clínica, né, lesão, eu acho que o Cássio volta como titular. Mas é um problema bom, uma dor de cabeça boa, porque o Otávio é um goleiraço. É impressionante a calma, a técnica do Otávio, como ele acalma o jogo, um baita de um goleiro e um baita de um problema ótimo pro Arthur Jorge. Não, discordo, acho que o Cássio vai voltar no banco de reservas. Para mim não faria o menor sentido o Cássio tomar o gol do Cruzeiro depois do longo período que ele ficou parado. Ele tem trabalhado muito bem, inclusive, dentro dessas informações que você teve também, ô Lucas. O fato até do Cássio voltar fisicamente mesmo mais forte do que antes da lesão. Ele usou esse período para voltar de uma forma física ainda melhor, mas a gente sabe que alguns movimentos, mesmo com toda a experiência dele, ele vai precisar de um período. Não sei o que pensa o Arthur Jorge. Se vai na linha do que pensa o Guilherme, se vai na linha do que eu penso. Eu estou mais propenso a achar que a questão do campo e do ritmo, com todo o respeito que o nome do Cássio merece, mas que o Arthur coloca isso em primeiro lugar. Ele dá realmente a questão do campo para os jogadores. Então hoje eu diria que a minha expectativa
é que o Cássio venha a ficar no banco de reservas e que o Otávio não seja removido da posição de goleiro, até porque foi algo que ele conquistou em meio a um momento muito turbulento no clube. Duas perguntas a respeito de Brian Rodrigues. Rolou esse rastro aí hoje de que o Cruzeiro voltaria a procurar o atacante mexicano. Nada disso, nada feito, né, Adro? Nada feito. O Cruzeiro já fez aí um anúncio pro seu torcedor que não faria mais a negociação, que se retirou de uma vez por todas da negociação com Brian Rodrigues. Nada feito com o Brian Rodrigues para reforçar o Cruzeiro. Agora, Adro, e esse Cruzeiro para enfrentar o Mirassol, muita expectativa, casa cheia, muitos ingressos já vendidos, vamos bater na casa dos 60 mil torcedores lá no Mineirão no domingo, e a expectativa de todo mundo é para saber o que o Arthur Jorge vai preparar em termos de formação de equipe. O Cruzeiro provavelmente deve ir de Otávio no gol, perdão. Na lateral direita, a gente deve ir de Fagner. Tá? A tendência é essa. A dupla de zaga com Fabrício Bruno e JJ, Jonathan Jesus retornando. Na lateral esquerda, o Rojas, ok? Meio campo com Lucas El Perro Romero, tá? Ele que entra na vaga do Mateuzinho. Muita gente perguntando a respeito do Mateuzinho. Fraturou o nariz, mas ele não vai ficar fora desse jogo por causa disso. Ele vai ter que cumprir a suspensão, recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo do Cruzeiro. Então ele tá fora, mas na quarta-feira vai estar jogando e é titular absoluto, inclusive o Cruzeiro aí confeccionando uma máscara, para aquela máscara de proteção por causa do nariz. Então Romero ao lado de Gerson Coringa, Matheus Pereira. Beleza? Aí tudo bem. Lá na frente, Gris, a gente deve ter Kenji ou Felipe Moraes. Pode ter essa troca. O Kenji entrou de titular na última partida, mas de repente nessa o Felipe Moraes pode iniciar a partida. Ao lado de Arroio e ele, Caio Jorge, que tirou a zica, como disse o Seabra, que bateu o ramo, que mandou a zica pra longe e vai voltar a brocar aí no Dia dos Pais, viu? Então esse é um provável Cruzeiro. Otávio no gol, Fagner na lateral direita, a dupla de zaga com Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Rojas na lateral esquerda, a meiuca com Romero, Gerson, Matheus Pereira, lá na frente Kenji ou Felipe Moraes, tá? A princípio, Arroio do outro lado e lá na frente Caio Jorge. Esse é o provável Cruzeiro, senhores e senhora. Time titular, eu acho que vai dessa forma mesmo, como o Adro disse. Eu acho que vai o Felipe Moraes. Eu entraria com os três aí na frente, que acabaram de chegar, para dar ritmo, para colocar os caras para jogar. Não vejo problema nenhum nisso aí, não. Colocaria esses três aí, com o Lúcio mais centralizado, um de um lado, um do outro, e vambora. Mas acho que vai esse time que o Adro passou, com o Felipe Moraes ali, um garoto que foi bem contra o Coritiba, né? A gente fez esse jogo, inclusive, o garoto mostrou personalidade, bateu pro gol, pediu bola, não se escondeu do jogo. Depois acabou entrando, né? Não foi titular mais contra a Chapecoense, mas eu acho que ele deveria ser o titular. Esse garoto tá crescendo muito de produção, tem que ter mais oportunidade nesse momento aí. E Arthur Jorge seguindo a risca ali, né? Aquilo que ele falou Prometeu sobre a questão. e vai cumprir se manter esse time aí, né? Exatamente. Sem priorizar nenhuma competição, levando em consideração que ele quer um alto nível em diferentes competições. Hoje, então, Wesley, João Costa e Lúcio Rodrigues treinando normalmente, tá? Inclusive, o Wesley já tinha o nome publicado no BID e hoje, ali por volta de meio-dia, casquinha, o Cruzeiro também informou que o João Costa e o Lúcio Rodrigues também ganham condição de jogo porque tiveram o nome publicado no BID, o famoso Seabra Boletim Informativo Diário da CBF, que é tipo aquele diário ali de escola, você lembra? De presença? Sim. Se seu nome tá lá, meu filho, você foi na aula, se seu nome não foi, era igual eu, tá? Se seu nome não aparece lá, era castigo no final de semana. Então, Wesley, João Costa e Lúcio Rodrigues estão liberados para jogar e vão ser relacionados para estar com o elenco nesse domingo, viu, Grice? Que o Lúcio tá desde 2023 disputando Libertadores da América, né? De forma consecutiva. Então é um jogador que, além de saber o que acontece dentro do nosso futebol brasileiro, sabe que essa questão do calendário, de competitividade, é um jogador também experiente para a competição na qual o Cruzeiro está disputando nessa temporada, né? Tanto Copa do Brasil quanto Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro também. É claro que ainda é um período de adaptação, isso vai servir para todo mundo, não só para ele, Lúcio, mas para todos os jogadores que estão chegando agora nesse momento. A questão do entrosamento é a oportunidade que o Arthur Jorge tem de fazer com que o entrosamento seja adquirido em um jogo oficial. E para que isso aconteça, ele precisa, claro, entrar diante da equipe do Mirassol. Mas se faltava opções
talvez hoje já não falte mais ao treinador, né? Tudo que o treinador quer é ter opções, com características às vezes diferentes, com níveis também às vezes diferentes, e acontece, mas acho que ganha como um todo, né? Ganha quem tá chegando, por estar numa infraestrutura gigantesca, num clube gigantesco, e ganha o Cruzeiro também, que estava em busca aí de um profissional para suprir aí uma demanda grande, né? Depois das contusões dos atacantes. Não vai acontecer, mas eu entraria com os 3 no domingo. Sinceramente, dava uma segurada aí no ataque titular, considerado titular nesse momento, inclusive no Caio Jorge, dava uma segurada e tal, porque esses caras podem ser muito úteis, um ou outro, ou os 3, já pro jogo contra o Flamengo. E ele tem que se entrosar. Claro que num jogo não dá pra isso, mas é o que tem. O que tem é isso aí, é esse jogo contra o Mirassol. Então, e vamos combinar também que o Mirassol hoje, no Campeonato Brasileiro, mudou a equipe toda, tá com outro trabalho e tal, mas é diferente de jogar contra o Flamengo, é diferente de jogar contra o Palmeiras, seria outro jogo, aí sim. Então, eu acho que dá pra mudar. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Arthur Jorge pode ser que coloque um ou outro, ou 2, alguma coisa assim. Mas eu formaria o ataque com os 3 aí, ó. O Lúcio já jogou de 9 ali, centralizado, joga pelas pontas também, mas joga ali. Bota um de um lado, um do outro, o Lúcio centralizado e vambora. Que a gente não sabe qual a condição física deles, né? Eu acho que os que tiverem melhor, embora os 3, quando chegaram aqui, só o Lúcio Rodrigues foi apresentado oficialmente e falou aí, né? A gente ouviu há pouco ele falando que tá à disposição. Mas os 3, quando chegaram, falaram que vinham fazendo pré-temporada normalmente, que estão prontos para jogar. Mas é claro que pré-temporada é uma coisa, jogo é outra. Mas se tiverem os 3 numa condição muito parecida e numa condição boa para jogar, eu acho que pelo menos um, talvez 2, serão titulares contra o Flamengo na quarta-feira. E eu apostaria no Wesley e no Lúcio Rodrigues. Mas, enfim, repito, vai depender da condição física deles, de uma parte, inclusive, tática, de entendimento, ver qual que se encaixa mais rapidamente nas ideias do Caio Jorge. Enfim, é um assunto complexo pra gente ver, pra gente falar agora. Vamos ver nesse final de semana, dependendo das escolhas do Arthur, pra começar jogando ou pra entrar, aí a gente vai ter uma noção melhor pra gente começar a tratar do jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Como acontece com praticamente todo jogador de futebol, Lúcio Rodrigues também tem seus ídolos e referências dentro dos gramados. O novo atacante do Cruzeiro, de 23 anos, revelou na Toca da Raposa II que Neymar está entre os atletas que mais admira. Além disso, o uruguaio aproveitou para destacar a qualidade dos novos companheiros. Em seus primeiros dias no clube, Lúcio já demonstra estar bem adaptado e ressaltou a satisfação de dividir o vestiário com nomes como Matheus Pereira, Caio Jorge e Gerson. É uma honra ter companheiros como Matheus Pereira, que é um dos melhores meias do Brasil, e também o Caio Jorge, que foi o artilheiro do campeonato no ano passado. É incrível! O Gerson também é um dos grandes meias do Brasil. Temos um grande time e não há como não dar certo, afirmou. Nascido em 2003, Lúcio Rodrigues acompanhou desde jovem a trajetória de grandes estrelas do futebol mundial. Entre elas está Neymar, que se tornou uma de suas principais inspirações durante a formação. O atacante uruguaio também citou outros craques que admira e comentou sobre a possibilidade de enfrentar Neymar atuando no futebol brasileiro. Faço parte da geração que acompanhou Neymar, Messi e Suárez, além do Forlan e do Cristiano. São jogadores incríveis. Poder encontrar esse tipo de atleta no futebol brasileiro e até jogar contra ele, Neymar, é algo muito emocionante, declarou. Lúcio Rodrigues já teve sua documentação regularizada pelo Cruzeiro junto à CBF e está liberado para fazer sua estreia pelo clube. O atacante pode ganhar seus primeiros minutos com a camisa celeste neste domingo, contra o Mirassol, às 11 horas no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!